Estamos de volta aqui na programação da BMC News, 10 horas e 1 minuto. Daqui a pouquinho já vamos atualizar nosso mercado que está abrindo agora, mas deixa eu já ir de cara com ele, querido André Machado, CEO do Projetos 10%, nosso querido ogro de Wall Street. Muito bom dia para você, André. Bem-vindo. Bom dia, meninas. Bom dia a todas. Bom dia, Isa. Bom dia, Paula. Bom dia, Débora. Seja onde você estiver aí é na Argentina que ela tá, né? Tá passeando. Mas você sabe que aqui não tem passeando. Isso, né? De férias, mas trabalha. Você viu que na semana passada ela entrou. Você acha que é só você da praia? Ela teve que abandonar o esqui dela ali e entrar, né? Jornalista veio, tem que falar o primeiro lugar, né? Fala a verdade. Mas é aquele ditado japonês, né? Quem faz o que ama nunca vai trabalhar na vida. Exatamente. Eu não acho que eu trabalho, eu me divirto. É japonês ditado? Não sabia. É bem japonês. Pelo menos sempre me disseram que era, né? Mas já disseram que tem tantas frases do Warren Buffett que não são dele. Mas eu sempre me disseram que é da cultura oriental. E tem toda a pinta realmente de ser, né? Para quem estuda um pouco de cultura oriental, tem tantas coisas legais, né? A história de plantar uma árvore, mas não vai estar aqui quando crescer, você já morreu. Mas e aqui você está na sombra hoje? Quem plantou? Então tem muitas coisas da cultura oriental de longo prazo, que inclusive é uma das coisas que, vindo aqui para o mercado financeiro, eu sempre comentei com já há mais de 15 anos, né? Que eu comento isso, a ascensão da China sobre o Ocidente, eu sempre levanto esse risco, porque aqui no Ocidente, né, a democracia, como dizia Winston Churchill, é o sistema de governo, é o pior sistema de governo que existe, fora todos os demais. Então, a democracia não é perfeita, né? Só que uma das coisas que eu acho que não pode mudar, não estou dizendo que não sou contra, mas o que atrapalha muito num sistema de democracia é a eleição de 4 em 4 anos, ou seja, o político acaba, infelizmente, pensando só nos 4 anos dele, principalmente se for para ganhar outro mandato. Lá na China não, né? Os caras, né? O Xi Jinping está indo para o 3º mandato, já mexeu lá na Constituição, pode até ter um 4º, 5º, se for eleito pelo PCC, ou seja, ele consegue trabalhar num plano aí de longo prazo, pensando lá em 2049, fazer da China uma grande potência global, que é o que eu falo que o Ocidente tem que lutar de todos os jeitos para impedir que isso aconteça, e a primeira cagada do Ocidente, desculpa a palavra, foi não ter trazido a Rússia, que é um país, apesar de dimensões continentais, né, e que vai até lá, quase até vai até o mar do Japão, né? 85% da população é europeia e desde Pedro o Grande, né, no século XVIII, o Império Russo, né, da época, se voltou completamente para a Europa, ou seja, o Ocidente deixou de trazer a Rússia para perto de si, ficou tripudiando que o capitalismo venceu o comunismo. Aqueles anos 90 de caos, de corrupção, de baixo crescimento econômico, deixaram tudo preparado para a ascensão do Putin, e que agora, independente desses erros do Ocidente, a gente, no caso nós do Ocidente, né, temos que dar apoio, independente dos erros e do discurso aí contra os Estados Unidos, etc., temos que dar apoio para que o Ocidente ganhe essa guerra. A Rússia não pode ganhar, porque se a Rússia ganha, quem está ganhando é a China também. Isso aí, André, desculpa, a agenda não sei qual era do dia, mas... Muito bem colocado. Não, eu queria falar, você começou falando, né, de uma fala aí tão importante, né, uma fala que a gente trouxe aí do ser do Japão, ou não, quem ama o que faz não trabalha. Eu queria falar de uma outra fala que pode impactar muito o mercado, inclusive só para falar uma outra questão, André, parabéns, acertou tudo que ele falou na quinta-feira, a gente viu acontecer depois aí, exatamente no final da semana. André, a gente ouviu aí essa fala do Campos Neto, né, trazendo aí contrariando um pouco a perspectiva e a expectativa de uma final de uma Selic em 13,75, trazendo essa possibilidade de 14%, como deve ser a reação do mercado aí, depois dessa fala aí, chegando aí? Será que o mercado estava precificando realmente os 14% ou estava sinalizando muito que seria 13,75%? Não, o mercado, não só aqui como lá fora, quer ver? O mercado agora, ó, o índice futuro, o Ibov ainda não saiu todo do leilão,
O índice futuro agora está caindo 1,33, por conta talvez dessa fala, ou por conta da alta de ontem, está desconectada, né, do mercado americano. Apesar do mercado americano, o mercado futuro ter aberto, né, e tá com uma ligeira alta, o DXY está na sua máxima histórica em 20 anos, tá? Ou seja, isso puxa o nosso dólar, que também segue subindo. E no caso do Ibov, foi o que eu tenho falado, a gente está conectado umbilicalmente ao mercado americano. Sempre estivemos, sempre estaremos. O mercado americano, se não me engano, é algo entre 45% a 50% do market cap de todas as bolsas do mundo, né? Ou seja, todas as bolsas do mundo somadas equivale ao mercado, às ações das empresas americanas. Então, a gente está vendo a política de juros, né? Na sexta-feira, inclusive eu comentei no chat de um amigo, quando o índice estava subindo quase 2%, o SP estava subindo 1,5%, eu falei, vai voltar tudo, o SP vai vomitar tudo até o final. E o que me deu a certeza de que isso ia acontecer foi justamente o fato de que, como sempre, o mercado, né, quando sai um indicador, o pessoal olha o número que dá, né, nome ao evento, né, o payroll, número de vagas criadas, e que foi muito abaixo de junho, mais de 200 mil vagas abaixo de junho, né, 3 mil vagas a menos do que o projetado, mas já estava previsto pela ADP e já era previsto isso, né? Mas todo mundo celebrou o quê? O desemprego pular de 3,5 para 3,7. Pulou para 3,7 desemprego. Fed vai ser mais dovish, né? Vai aumentar 0,70, não vai aumentar 0,75, de repente aumenta 0,50, vai parar por aí. Aí eu falo, gente, o pessoal não está fazendo conta. Quem não faz conta perde dinheiro para quem faz conta. Qual o número que saiu nas entrelinhas que era muito mais importante? O aumento salarial. O aumento salarial em um ano, até reduziu 0,1%, ele saiu de 5,3% ao ano para 5,2%, a média salarial, o aumento da média salarial. Ou seja, salários, serviços é o item mais difícil de política monetária, conseguir domar, né, a inflação. Normalmente vai conseguir domar essas linhas, né, da inflação através de recessão e desemprego. Mas o que os Estados Unidos está vivendo agora? 3,5 para 3,7 continua sendo pleno emprego. E eu queria até mostrar um gráfico aqui para vocês, justamente que é o que me deixa escandalizado com a falta de bom senso para isso não ser percebido. Ó, tá aqui, ó, o índice futuro caindo agora a 1,42, tá vendo? Então, detalhe, aqui o índice futuro, né, ele atingiu um terceiro alvo de FIBO, né, diferentemente do Ibov, que não atingiu, mas o futuro atingiu. Então, é aquela máxima, né, o rabo balança o cachorro, ou o cachorro que balança o rabo, né? E o SP futuro, ele já tinha atingido o seu terceiro alvo, que eu até apaguei aqui, só para lembrar a galera. O terceiro alvo do SP500 está aqui, ó, que foi em sincronia, ó, em confluência com essa média 200, que é a tendência primária de baixa do SP500. E aí começou a cair, e na sexta-feira, né, uma semana atrás, em Jackson Hole, o mercado não esperava aquele discurso hawkish do Powell. Se esperasse, não tinha feito uma barra de menos 3,77, né? Então fez um pivôzão de baixa. Semana passada, na quinta-feira, praticamente cravou o segundo alvo, que é normalmente o esperado, né, de movimentos do SP, e depois corrige, faz um pullback e, se for o caso, continua para ir buscar o terceiro alvo, mas ele parou exatamente na retração, na última retração desse movimento de alta que cravou o terceiro alvo, e que eu vou apagar novamente esse estudo para ficar mais limpo. Mas o que eu queria mostrar para vocês, está aqui, ó. Deixa eu trocar só aqui o meu layout. Ó, vamos lá, vamos olhar o índice de desemprego dos Estados Unidos. Está aqui. Subiu de 3,5 para 3,7. Dá uma olhada no gráfico.
Cara, isso aqui é desprezível, é pleno emprego, pleno emprego. Mandato do Fed é levar o país ao pleno emprego e proteger o emprego e depois combater a inflação. E foi o que o Powell falou no Jackson Hole. Ele não cometeu o erro de um ano atrás, quando no Jackson Hole ele falou que a inflação era transitória. Dessa vez ele foi duro com relação à inflação. Dito e feito, provocou aquela barra, né, gigante ali que eu mostrei para vocês, ó. Aquela barra do SP500 está aqui, ó. Opa, provocou aquela barra. Cadê? Tem que trocar aqui por barra. Provocou aquela barra aqui, né? Aqui tá preto, porque não tá na minha regra de coloração. Provocou aquela barra preta, né? Ou vermelha que vocês viram antes, que fez esse pivô de baixa no SP500. Mas aí veio o payroll, né? O payroll, o que aconteceu? Saiu lá aquele índice de desemprego aumentando de 3,5 para 3,7. O que aconteceu aqui no intraday? Vamos botar aqui no intraday, 30 minutos. Ô, André, pode deixar o gráfico aí só para falar uma coisa, que você está tocando num ponto importante aí da questão do emprego lá dos Estados Unidos, mas vai um pouco em linha também com essa fala do Roberto Campos Neto aqui, que ele falou sobre essa questão da preocupação dessa inflação de serviços está sendo influenciada também pela recuperação rápida de emprego nossa. Acho que está um pouco em linha também aí com o Fed, né? Não, eu até estou falando do SP para depois chegar no Ibov e juntar o Roberto Campos Neto com as narrativas que estão fazendo o Ibov, que para mim estão equivocadas, tá? E aí agora teve esse trigger de chegar a Selic a 14, quer dizer, vai contra as expectativas. O mercado fica na base, como eu venho falando, no wishful think. Então, o que acontece? A gente está vendo aqui, ó, essa barrinha aqui, foi exatamente a barrinha das 9 horas antes do sair o payroll na sexta. Olha o que fez na sequência. Saiu o payroll, ó, blum, a porrada até lá em cima, tá? E depois devolveu tudo. Aqui, quando estava nessa alta, eu falei, vai voltar tudo. Por quê? Porque esse dado teoricamente negativo, e a gente vive esse novo normal desde 2009, que dados negativos, né, o mercado financeiro interpreta, o Fed não vai aumentar juros, né? E aí, bolsa sobe. Mas nesse caso de sexta-feira, do índice de inflação, não fazia sentido continuar apostando nesse discurso. Por quê? Porque quando a gente olha aqui, ó, vamos lá, agora lá embaixo de novo. Quando a gente olha cadê desemprego? Tá aqui. Taxa de desemprego, cara, isso aqui não é nada. Continua pleno emprego. Se voltar, né, ao longo do tempo, ó, pleno emprego total. Isso aqui é pleno emprego. Então não tem que se preocupar, né? O Fed não tem que se preocupar. Como ele falou, eu vou me preocupar agora com a inflação. E aí a gente vai olhar o gráfico da inflação, olha só, que quando caiu de 9,1 para 8,5, todo mundo celebrou e deu aquela puxada, até porque o próprio Powell, né, cometeu o erro, parecido com o Jackson Hole ano passado, de falar de que não, vamos tentar conduzir a política monetária sem gerar desemprego e sem gerar recessão, mas isso não tem como. Isso aqui não existe, é ciclo econômico, é expansão e retração. Então você vê a taxa de inflação lá em cima, os Estados Unidos em pleno emprego. É óbvio que os dados do payroll não afetam em nada a política do Fed. E foi o que, ao longo do pregão, eu acho que o mercado se tocou, né? Quando a gente olha aqui o movimento de sexta-feira, o que a gente tem no movimento de sexta-feira? A gente teve, né? Depois que saiu o payroll, chegamos a ter uma alta de 1,30%, mas devolveu tudo, né? E fechou com menos 1,08 de queda, mas sendo que, se for considerar, né, o fechamento da véspera, que é mercado futuro, né, se for considerar a mínima, perdão, ele chegou a cair 1,55 e de amplitude ele caiu 2,82, ou seja, o mercado devolveu tudo. Então, vai continuar havendo aumento de juros, isso é óbvio, né? E isso afeta o quê? As políticas de juros também do mundo inteiro, porque tem a questão do diferencial de juros, né? E os Estados Unidos agora está com juros reais de menos 6%. Então, voltando agora ao Brasil, é importante que o Roberto Campos Neto, com esses riscos que ele levantou de a Selic poder ir a 14%, ele até comentou, e pode ser o final o ajuste final, né?
que era até para, eu entenderia até como uma coisa a ser comemorada, um ajuste final, mas ao mesmo tempo, né, ele não deu perspectiva nenhuma de cortes aí para o ano que vem, porque está preocupado com a inflação de serviços que está acontecendo, né, no mundo inteiro, estão tendo que reajustar no mundo inteiro, mas também com a questão da desoneração dos impostos, que não sabe como é que vai ficar ano que vem, né, é receita que o Tesouro está abrindo mão, tem a questão do Auxílio Brasil, que inclusive na PL Peloa, né, saiu só os 400 reais, mas Bolsonaro disse que vai dar, etc., e que vai procurar Bom, estou considerando ele vencendo, né? Pelo amor de Deus, espero que sim. Apesar de eu não gostar do cara, desculpa o comentário político, mas espero que sim. Mas vamos ver se ele vai conseguir espaço para botar os 600 reais que ele está prometendo. Talvez seja só discurso de campanha, né? Mas, enfim, tem um monte de incerteza no radar. Tem a questão ainda da Europa, né? A energia. O petróleo, por exemplo. O petróleo agora sobe 1,05. A OPEP anunciou ontem cortes para manter o petróleo no patamar pré-pandemia, já que está vindo uma recessão aí pela frente, né? Então está aqui. E o petróleo, deixa eu até trocar, aqui não tem estudo completo. O petróleo, ó, tá aqui, deixa eu botar petróleo. O petróleo, ó, ele está apresentando uma divergência de alta, tá? Sinalizando isso aqui pode ser um padrão de acumulação e uma divergência de alta num contexto de última retração, e é a retração principal para reversão de tendência muito em commodities e também moedas. Veja só, veja aqui o topo, né, que foi rompido, que foi lá cravar o terceiro alvo, aqui só violou, mas fechou no terceiro alvo nesse dia aqui, dia 8 de março, e depois foi lá cravar de novo o terceiro alvo, tá? E aí está aqui nessa retração que é a cabeça desse pivô de alta. Então, aqui com um padrão de divergência, eu acredito que o petróleo volta a subir com a questão da OPEP, principalmente com os cortes que a Rússia está fazendo depois da decisão aí do G7 de criar um teto de preço para o petróleo e para o gás russo. O próprio gás russo, não sei como é que está agora, ontem chegou a subir 33% e acabou fechando com 15% de alta, né? Isso ontem. Então, isso aí vai levar, obviamente, por busca de mais petróleo, aquecimento de termoelétrica usando diesel, carvão, e tudo isso, né? Quando o petróleo vai subir fertilizante, vai subir alimentos, né? Por conta do transporte, também por conta dos fertilizantes, a base, né? Da mesma matéria-prima. Então a gente está num cenário de muita certeza e o Roberto Campos sabe disso. Ele, obviamente, tem que medir as palavras, né? Coisa que o Powell não fez muito bem. Agora parece que está se corrigindo, até porque medir as palavras é uma maneira de ancorar a expectativa de inflação. Então, DXY, como eu falei, ó, DXY está rompendo, né? Rompendo a sua máxima histórica em 20 anos. Está aqui, ó, em 20 anos. Ó, se a gente olhar o DXY, está aqui, ó. Desde 2000, né? Ele rompeu aqui essa máxima, ele rompeu o patamar aqui de junho de 2002, mais de 20 anos atrás, ó. E o DXY, como eu já mostrei para vocês, ele tem alvo, está chegando perto do seu primeiro alvo, mas ele tem o primeiro alvo em 111, depois 116, podendo ir a 125, romper até o topo de antes de 2000. Então, eu imagino que o Roberto Campos Neto, você vai dizer, mas o Roberto Campos Neto não usa gráfico, não usa FIBO. Bom, eu sei que os leilões do Banco Central, quando a gente estava tendo comprado na época que estava lá em 5 e pouco, acima de 5,50, sempre entravam perto do terceiro alvo de FIBO, ou exatamente no terceiro alvo, se eles usam ou não. Então a coisa é mais mística do que eu imaginava. Então, tudo isso tá no radar do Roberto Campos Neto, né? Então, o mercado, aos poucos, vai tomando suas doses de realidade, aos trancos e barrancos, e com isso, né? Quer ver, o Ibov agora já deve ter saído tudo do leilão. E ó, Ibov então caindo agora 1,10. Agora, uma coisa que é super importante, que é a narrativa do PL barato, que todo mundo fala,
O PL está barato? Tá no patamar do fundo lá de 2015, daquele governo desastroso para a gente esquecer não, para a gente lembrar, para nunca mais eleger alguém do mesmo perfil, né? Aquele governo desastroso da Dilma, o PL está no mesmo patamar, então está barato, né? E o pessoal lembra que ali o mercado explodiu, mas o mercado explodiu em janeiro de 2016, não foi porque aprovou a tramitação de impeachment, foi porque em 2016 o SP500 fez fundo. O SP500 fez fundo e o mundo inteiro subiu janeiro de 2016 em diante. A gente subiu junto. É claro que se não tivesse a tramitação do impeachment, talvez a gente fosse perder o bonde. Então, o PL barato pode ficar caro. Basta o denominador cair. Porque quando a gente pega PL, é preço sobre lucro. O lucro sai de 3 meses. Se vier recessão à frente, com juros mais altos, etc., a tendência é o lucro cair. O lucro caindo, denominador, lucro, preço dividido por lucro, o PL vai subir. E o que a gente já pode olhar de antecipação? Vale do Rio Doce. Vale do Rio Doce está em tendência de baixa clara, atingiu o primeiro alvo, rompeu essa bandeira e perdeu o primeiro alvo na quinta-feira, tentou perder na quarta e voltou, perdeu na quinta, mas voltou para fazer um pullback de livro nessa bandeira, e a Vale tem alvo, por exemplo, meu próximo alvo é 55,76 da Vale. E Petrobras, abriu com gap de baixa, A Petrobras, ela está fazendo também, né, como o Ibov, ela está fazendo uma divergência de baixa. Divergência de baixa significativa, já fez Advanced Breakdown. O que é esse Advanced Breakdown? Já rompeu este fundo aqui do dia 19/8. E a Petrobras atingiu um quarto alvo de FIBO, né? Deu realmente uma esticada, foi além do terceiro alvo, foi no quarto e fazendo divergência, bem em linha com o Ibov. Né? O Ibov também, assim como eu comentei com vocês da divergência de alta do Ibov, que o Ibov deveria acompanhar o SP futuro, né? Divergência de alta e Advanced Breakup, né, que é o rompimento, o indicador de força relativa rompendo o topo antes do preço, agora o Ibov está fazendo divergência de baixa e já fez o Advanced Breakdown, né? Ou seja, o indicador rompendo o fundo antes do preço. E aí você olha a Petrobras, que tem 10% do peso, fazendo igual, então beleza, deve realmente continuar. E a Vale já está em terceira de baixa, mas a Vale pode subir. Então, eu acho, pela situação da China, que a Vale não sobe. É só olhar o minério de ferro, né? Minério de ferro aqui, tendência de baixa. Opa, deixa eu botar aqui no diário. Tendência de baixa extremamente forte no minério de ferro, tá? Ele já foi no primeiro alvo, tem segundo alvo aqui em $79 a tonelada, com suporte meia boca aqui na região dos $85, mas tem alvo em $79 a tonelada, quiçá $50 a tonelada. Isso afeta diretamente o lucro da Vale. Pode ser compensado com uma alta do dólar, claro, mas não vai compensar 100%, né? Então, e mesmo com a China fazendo tudo que ela está fazendo, ontem reduziu o compulsório em 2%, né? E com isso deu uma puxada na China, mas, acho que o melhor termômetro para o que acontece Ops, aqui é o petróleo. O melhor termômetro para o que acontece na China sempre vai ser o mercado imobiliário, infraestrutura, né? Porque foi em cima disso que o PIB chinês cresceu nesses patamares. 30% do PIB chinês são essas grandes obras, né? E a China está completamente encalacrada aí com esses empréstimos feitos para incorporadoras. Os bancos estão realmente, alguns bancos não têm o dinheiro sumiu, outro, por isso que até a gente viu revolta lá da população que estava pagando hipoteca e pararam de pagar. Alguns outros bancos estão indo, né? Estão no bico do corvo e ninguém mais agora tem confiança para continuar comprando imóveis e inflando o mercado. Mas está lá a China querendo cada vez dar mais crédito, está baixando tudo que é todas as modalidades de taxa de juro, enquanto o mundo inteiro sobe. Então, a gente vê a prova dos 9 no minério de ferro. Então, quando a gente vê Petrobras e Vale já em tendência de baixa, que pode piorar. Petrobras, depois de uma esticada, pagou dividendos espetaculares, é a empresa que mais pagou dividendos no ano no mundo, mas que antecipou dividendos para fortalecer o caixa do Tesouro. Não vai ser assim, então, ano que vem.
Ou seja, o PL, que todo mundo fala que está barato, pode ficar caro. E mesmo, independente do PL, tem a questão umbilical aí com o SP500, que eu insisto que a gente sempre acompanhou e sempre acompanharemos, né? A menos que realmente a gente esteja numa situação privilegiada, que não é o caso. Quando se fala que a gente está muito melhor que a Europa, eu falo, peraí, vamos mudar a frase, a gente não está muito melhor que a Europa que está muito pior do que a gente, né? O pessoal usa isso como argumento para comprar Brasil, é foda, né? Eu acho que o mercado está fugindo do risco e o Brasil está fugindo do risco no mundo inteiro e o Brasil, eu acredito que não vai ser diferente, tá? Então, vou até encerrar aqui para liberar para o Felipe Dávila, que eu também quero assistir a entrevista dele. Já deixa a sua sugestão também, viu, André? Se tiver perguntas aí, fica à vontade. Deixa aqui no nosso chat também. Eu fiz aqui o convite para todos, né? E você também tem aí espaço, prioridade pergunta, sempre. Eu considero que o Tarcísio de Freitas vai ganhar o governo de São Paulo, se Deus quiser. E apesar desse discurso, mas ele é carioca, o pessoal da esquerda, ele é carioca, não sei o quê, grandes merdas de ser carioca, eu também sou, e moro em São Paulo, mas a questão é... Porra, o Ciro não é de Fortaleza, ele é de Pindamonhangaba. Não sabia disso não. Não é nascido no Ceará, aquele sotaque arretado dele, ele era de lá. Então, eu acho que o São Paulo, com metade do PIB do Brasil, tem que ter o melhor governador possível do Brasil. E o Tarcísio de Freitas foi o melhor ministro que já surgiu na história do Brasil. Primeiro lugar no IME, né? Meu pai também foi primeiro lugar do IME em 73, com muito orgulho, eu lembro disso. Eu sei quanto é difícil, eu estudava todo dia até as 3 da manhã, das 7 da noite às 3 da manhã, para conseguir se formar em primeiro lugar. Então eu tenho ideia da mente brilhante que é o Tarcísio, e os números, o trabalho dele não nega. Beleza, ele vai ser governador, vai vir candidato a presidente para ser o melhor presidente do Brasil, se Deus quiser. Como é que o Novo vê essa ascensão dessa potência, acho que imparável, que é o Tarcísio de Freitas, para daqui a 4 anos? Vou fazer essa pergunta. Estará aqui na nossa pauta. Faremos essa pergunta para o Felipe. Tá certo. Mas está aqui, vamos fazer a pergunta. André, muito obrigada, sempre um prazer, adorei a camiseta. Eu e o André, a gente curte um rock and roll. Mas semana que vem, daqui a 2 semanas eu vou aparecer com a do Justin Bieber, tá? Que eu vou levar minha filha no show e eu vou comprar uma camiseta para ela e uma para mim. Faço questão de estar lá vestido de Justin Bieber com a minha princesa. Pelo menos você está de Justin Bieber. Eu estou ultimamente vestindo Capitão América, Homem-Aranha. Estou nessa ainda. Legal também. Não vejo a Mulher hora. Maravilha. Mulher Maravilha. Obrigada, André. Obrigado beijo mais enorme. uma vez e beijo. Boa entrevista para vocês. Obrigada, beijão. Vamos seguindo aqui. Grande Beijo, André tchau. Machado, nosso querido ogro de Wall Street, sempre trazendo, né, a sua visão importante. Eu falei semana passada, o André, tudo que ele disse, eu fiz uma provocação ali, sabia que ele ia dar um truco em mim, trucou e ele aí realmente acabou provando que ele estava certo. Vamos lá, vamos seguindo aqui.